Olá pessoal, me chamo Momi, sou seu professor de música. Estamos em mais uma aula, aula 49, entrando no modo intermediário 3, harmonia funcional 1. É um assunto longo, mas importante. Com ele você vai conseguir saber e entender quando ficar perdido em qual acorde você vai combinar, qual que não vai combinar, né? Você vai ter uma visão muito mais ampla sobre composição musical a partir dessa matéria que é a harmonia funcional, né? Que a gente acabou vendo ao longo do curso. Uma coisa que eu vou falar no vídeo é a questão que temos três famílias de, de sensação musical, que é tônica, subdominante e dominante, e a sensação que cada um causa varia um pouquinho, o nome que alguns autores dão varia um pouquinho de literatura para literatura. Por exemplo, tem tônica, a tônica, dizem que às vezes tem literatura que você vai encontrar que dá sensação de relaxamento, mas você vai encontrar algumas literaturas que vão falar de sensação de estabilidade. A dominante, vamos falar que é a sensação de tensão ou sensação de instabilidade. E a subdominante, vamos falar a sensação de movimento ou de preparação. Então isso vai variar de autor para autor, já estou enfatizando isso agora no comecinho, para vocês entenderem melhor do que a gente vai falar sobre a harmonia funcional. Para quem está chegando agora, se inscreva no canal, dúvidas nos comentários e indique para os seus amigos. Então vamos lá para a aula. Mas antes, momento Amazon. Se você está precisando de um afinador cromático para violão, baixo ou guitarra, esse afinador é para você. Tava procurando um afinador para mim lá na Amazon, né? Porque eu usava muito pelo celular e tal. Ainda não comprei esse, mas eu vou comprar. É um afinador barato, tem alguns que não chegam nem a R$ 30, mas procura o preço lá para dar uma olhada, porque pode ter variação e tal. E eu coloquei a avaliação aí dos clientes, né? Então tá 4.4 de avaliação nesse afinador, né? Então é uma nota boa para ele, né? E eu achei super barato assim, né? Esse afinador e é legal que ele prende, você consegue colocar preso na guitarra ou no violão, né? Então é bem interessante. É um afinador barato, né? E, e bem acessível para todo mundo. O link desse afinador tá lá na descrição. Já clica no link, que daí vocês já aproveitam e me ajudam também, tá? Então, é um afinador muito interessante. Muitas pessoas compraram esse afinador, né? Nesse caso, dessa loja, eu acho que foi 101 pessoas que compraram um afinadorzinho desse. Então, entra lá na Amazon, dá uma procurada, né? E não esqueça, o link tá lá na descrição. Então, vamos para a aula. Harmonia funcional, referência bibliográfica, progressão de acordes, teoria e prática, né? Então, assim, esse livro está na internet, é um novo livro que a gente vai estudar. Como eu falei, é um assunto muito longo, tem que ter paciência e tem que ir sempre voltando para poder entender. Mas, assim, às vezes a gente vê na internet pessoas falando assim: ah, vamos para conectar um acorde no outro, dó com sol e tal, não sei o que lá. Funciona, lógico que funciona, é a forma que as pessoas vão fazendo. Mas nesse livro, pelo menos foi o livro que eu mais me identifiquei e que eu achei com uma leitura muito fácil de poder entender esse aspecto da música, né? Então, com a harmonia funcional você pode fazer vários estilos de música. Nas últimas aulas a gente falou de suspensão, né, no módulo intermediário 2, falamos de antecipação e grau conjunto. Tudo isso está ligado aos ornamentos, ou seja, a figuração da música, né, uma forma de dar fluidez e mais detalhes à sua melodia em relação à harmonia. A aula de hoje, harmonia funcional, definição. Então vamos lá, o que é harmonia funcional? É o estudo das funções harmônicas, ou seja, o papel e a sensação que cada acorde tem na música tonal em relação à tonalidade. Ele refere-se à sequência de acordes que segue uma lógica, ou seja, a esses acordes têm lógica, né? Tipo a tônica com a dominante, vai ter uma lógica nisso tudo que a gente vai ver lá na frente. E essa sequência pode ser variada, ela pode ser curta ou pode ser longa, né? Então, assim, quando a gente fala, eu vou tocar um blues, se a gente for analisar de uma forma acadêmica, é que o que a gente chama de blues, na realidade, é o quê? É uma sequência de acordes que dá aquela sensação do blues. Quando eu vou tocar um jazz, é uma sensação de acordes,
que dá aquela sensação de jazz e assim por diante. Vou tocar, sei lá, um rock, é uma combinação de acordes que dá aquela sensação de rock. Por isso que alguns estilos já têm bem padronizado uma combinação de acordes específica, né? Então, o que a gente chama de estilo, né? E aí eu falo por mim, é a sensação da conexão desses acordes, que acaba, de uma certa maneira, gerando um padrão para determinado tipo de música, né? Então vamos lá, a harmonia funcional se baseia em três funções principais: a função de tônica, a função de subdominante e a função de dominante. Guarde bem essas palavras: tônica, subdominante e dominante. Tem gente que divide um pouquinho mais, né? Subdominante fraca, forte, mas só vamos falar desses três que seria o ideal, né? Então, é, lembre isso: tônica, subdominante e dominante, como está aí. Agora, quais são os acordes dominantes, subdominantes e dominantes? Eu vou mostrar no Guitar Pro. Essas seriam as famílias. Lembra que a gente falou a escala de cada campo que forma o campo harmônico de determinada nota? Por exemplo, escala de Dó maior vai formar campo harmônico de Dó maior dentro da música tonal. Então, e essas notas elas são identificadas pelos graus, que se coloca os graus em cima de cada notinha. Então, por exemplo, o Dó é o primeiro grau, Ré menor é o segundo grau, e assim por diante, Mi menor terceiro, como está aí na imagem, certo? E aí, essa relação de tônica, subdominante e dominante vai em cima desses graus, né? É isso que a gente vai ver. Vamos lá agora pro Guitar Pro que eu vou mostrar melhor. Mas antes, como está aí na figura, só para me explicar rápido, que é o que a gente vai ver lá no Guitar Pro. Então, por exemplo, as famílias de tônica, né? É o primeiro, terceiro e o sexto grau, ou seja, as notas Dó, Fá, Dó, Mi menor e Lá menor, elas são as tônicas. O que as tônicas causam de sensação? Elas vão causar relaxamento, elas vão abaixar a tensão daquela harmonia, né? Depois a gente vai ver alguns exemplos. Família de subdominante. Então é o quarto grau, que é Fá maior, Ré menor e é, alguns casos também o sexto grau. Depois lá na frente a gente vai ver isso. Então, o que a subdominante causa? Algumas literaturas ela vai falar que ela vai gerar movimento, mas isso varia um pouco de autor para autor. Eu gostei da palavra de movimento porque fica mais fácil para mim pensar o que eu quero fazer com a música, tá? Mas tem pessoas que não falam que é movimento, a sensação de movimento, mas tem alguns autores, e o autor desse livro que a gente está usando, ele fala da sensação de movimento. Beleza. Aí tem a família de acordes dos dominantes. Quem que são os dominantes? O quinto e o sétimo grau, e o terceiro em alguns casos, né? Então, os dominantes eles vão dar a sensação de tensão. E aí que está a jogada da coisa. Por exemplo, se você tiver um acorde tônica, tipo Dó, e depois você vai para o Fá, que é uma subdominante, você vai dar um movimento mais relaxado naquela sensação. Mas isso a gente também vai ver lá na frente. Então vamos lá para o Guitar Pro, que daí eu vou mostrar melhor para vocês. Então, pessoal, a gente está aqui com o campo harmônico de Dó maior, que nem a gente já montou isso ao longo do, do curso, né? O campo harmônico é feito em cima da escala, né? Cada nota da escala vai formar um acorde, e esses acordes, a partir de hoje, a gente não vai se preocupar muito com o nome do acorde, e sim com seus graus, para a gente começar a identificar a sensação. Então vamos lá, o que a gente tem que entender? Que existe 7 graus, né, pegando de Dó maior, tá? A gente está falando só por enquanto do campo harmônico de Dó maior, mas é como eu falei, esquece um pouco essa referência, vamos se preocupar com o grau. E cada acorde vai ter um grau, então vai ser do primeiro ao sétimo grau, beleza. Esses graus vão ter famílias de sensações. Quais são as famílias dessas funções? São três, que a literatura nossa aborda, né? Vai ter tônica, subdominante e dominante. Então, quem são das famílias das tônicas? Quais são os acordes que fazem parte da família da tônica? É o Dó maior, que nem está aqui, ó, primeiro grau, Mi menor, terceiro grau, e sexto grau, Lá menor. Então, da família da tônica é Dó, Mi menor,
e Lá menor. Só que, se eu ficar falando o nome do acorde, vai confundir vocês. Então, a partir de hoje, como eu falei, vamos falar de grau. Quem faz parte da família das tônicas? O primeiro grau do campo harmônico, seja lá qual você for pegar, o terceiro e o sexto. Tá? Esse terceiro pode ter mudança dependendo de algumas situações. Aí a gente vai ver lá na frente, mas por enquanto vamos pensar, só veja isso. Quem faz parte da família das subdominantes? É o segundo grau, né? Que nesse caso seria Ré menor, e o quarto grau, que nesse caso poderia ser Fá maior. Né? Então, do segundo grau e o quarto grau fazem parte da família da subdominante. Quem faz parte da família dominante? Quinto grau e o sétimo grau. Então, a partir de hoje, só vamos falar de grau, né? No que se refere à harmonia funcional e das suas famílias. Beleza. Identificamos graus, identificamos qual grau faz parte de determinada família. Agora, Momi, o que adianta isso daí? Então, vamos lá. Cada tipo de família dá um tipo de sensação sonora diferente. Então, por exemplo, a família das tônicas, ela causa relaxamento. Alguns outros autores vão usar outras palavras. Esse autor do nosso livro usou a palavra relaxamento, eu achei muito interessante. Das famílias subdominantes, a sensação, quando tem contraste com outros acordes, assim como a tônica, vai dar a sensação de movimento. Então, o Ré menor, que é o segundo grau, e o Fá maior, que é o quarto grau, quando em contraste com qualquer outro acorde, que se não eles, vai dar sensação sonora de movimento. Vai parecer que o som está se movimentando. Né? Quando tiver contraste com outros acordes. Ele sozinho não vai acontecer isso. Os acordes do quinto grau e do sétimo grau, que são dominantes, quando tiver em contraste com outros acordes, ele vai dar a sensação de tensão. Se tiver em contraste com uma tônica, vai dar uma sensação de tensão e logo vai relaxar. Se tiver contraste com um acorde de subdominante, vai dar uma sensação de movimento e depois voltar para tensão. É assim que a literatura nossa explica. Né? E eu estou explicando de uma forma bem por cima por enquanto. Beleza. Então vamos a alguns exemplos. Peguei Dó maior, que é tônica, peguei a subdominante Fá e depois voltei para Dó maior. Né? E depois eu volto de novo para Fá. O que vai acontecer? Vai acontecer um movimento um pouco mais relaxado. Vamos colocar para tocar. Então, por que acontece isso? Isso acontece porque se percebeu que cada grupo de acordes, quando contrastado com outros acordes, dá uma sensação sonora. Essa sensação sonora, que no caso é isso, dá essa sensação de movimento um pouco mais relaxado. Então fica tá, 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 né? Seria essa ideia de sensação. Beleza. Agora vamos pegar outro tipo de sensação. Se eu pegar a tônica com a dominante, vai dar uma sensação de tensão, né? Então, vamos colocar aqui para tocar. Deixa eu pegar só 4 acordes para ficar mais claro. Claro que aqui eu mudei um pouco, coloquei o Sol 3 vezes para você sentir mais a tensão. Claro que o movimento do ritmo ajuda a dar tensão também, tá, gente? Então a gente nunca pode esquecer que a música ela não é isolada. Você tem que sempre lembrar que tem a melodia, tem o ritmo, né? Então, se eu colocasse como está aqui, só mudasse alguns acordes, talvez você não ia perceber tanta diferença porque ia ficar muito sutil. Então, aqui eu coloquei algumas concheias para ajudar na tensão, tá? Então, vocês devem perceber que quando sai do relaxamento para o Sol, né, ou do primeiro grau para o quinto, que seria Dó e Sol, né, como aqui, ó, primeiro grau, Dó e quinto grau, Sol, dá essa sensação de tensão, né? Então é isso que acontece com as músicas dos estilos que a gente gosta, né? Você pega um blues que é primeiro, quarto, quinto, quando você sai, por exemplo, pegar um blues de Lá, né? Então vai lá pro Ré e depois você vai pro Sol, né? O que vai acontecer? Vai ser Ré maior e depois Sol maior, né? Que seria quarto, quinto grau.
que vai acontecer? Quando sai do Fá para o Sol, cria aquela sensação de tensão, e depois quando você volta para o Lá de novo, dá aquele relaxamento naquela tendência do blues. Isso a gente vai lá ver na frente para vocês verem também. Eu vou falar muito ver lá na frente, porque, como eu falei, o assunto é extenso, não vou dar para explicar tudo agora. Então, só para entender de novo, quando você pega um acorde de uma família e contrasta com outro acorde de outra família, aí você gera essas sensações. Os acordes sozinhos, só eles isolados, você não vai conseguir perceber essa sensação. Sempre vai ter que ter um contraste, ou com melodia ou com acorde. Né? Então, se percebeu, quando eu pego o primeiro grau, que é Dó, com o quarto grau, né, que é Fá, que nem está aqui, que é uma subdominante, vai dar essa sensação de tensão mais relaxada. Quando eu pego com Dó, que é relaxado, com uma tensão de Sol, que é quinto grau, que é dominante, vai dar uma sensação de tensão. E olha que legal, aí dá para misturar bastante coisa. Por exemplo, eu posso pegar aqui, eu jogar tensão aqui, diminuir essa tensão e colocando um pouco de movimento subdominante, depois eu relaxo essa harmonia colocando Dó de novo. E aí vai acontecer isso. Entenderam o que acontece? Claro, esse é um exemplo muito simples, né? Talvez não dê para sentir ainda. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, vamos voltar lá para a gente terminar. Vamos esquecer um pouco o nome dos acordes, vamos falar apenas de grau, né? Claro, a gente, quando você for formar música, você vai ter que entrar num campo harmônico específico, mas para o aprendizado, vamos lembrar que cada acorde tem um grau, que vai do primeiro ao sétimo, e que temos três famílias que vão gerar sensações: tônica, subdominante e dominante. A família das tônicas, que é o primeiro, o terceiro e o sexto grau, que no caso, se fosse tentar procurar os acordes em Dó maior, seria Dó, Mi menor e Lá menor, é a sensação de relaxamento, quando em contraste com outros acordes ou melodia, né? E vai ficar mais enfatizado dependendo de como você também coloca ritmo nisso. O segundo grau e o quarto grau fazem parte desse campo harmônico, fazem parte da subdominante. Se fosse no caso de Dó maior, de novo, seria Ré menor e Fá maior. E aí o que acontece? Vai acontecer uma sensação de movimento. De novo, essas palavras movimentos ou relaxamentos pode mudar de autor para autor, mas o conceito em si de entender essa forma desse som é a mesma. Tá? Só muda um pouquinho determinado tipo de palavra. Né? O quinto grau e o sétimo grau, dentro desse campo harmônico, que seria o Sol e o Si diminuto, eles vão ser da família das dominantes. As dominantes geram tensão. Né? E, de novo, vou enfatizar nisso. Essas sensações elas vão aparecer de forma mais claras quando você mistura ritmo com melodia e em contraste com outros acordes também. O próprio acorde sozinho não gera nada. Então, por exemplo, não adianta você falar assim, vou tocar um som maior, estou jogando dominante. Não sei, porque esse som maior pode de repente fazer parte não do campo harmônico de Dó maior, mas do campo harmônico de Sol maior. Aí já muda toda a característica da sensação. Porque daí o Sol já não vai ser mais dominante, porque ele não faz mais parte do campo harmônico de Dó. Agora ele vai ser tônica, porque ele vai fazer parte do campo harmônico de Sol maior. Ele vai sair do quinto grau e vai para o primeiro, porque daí agora ele vai parte do campo harmônico de Sol maior. Então tem que tomar esses cuidados. Tá? Por isso que eu falo, vamos esquecer um pouco o acorde, vamos falar sempre de grau e das famílias. Então, é assim, todo quinto grau vai ser dominante, todo sétimo grau vai ser dominante. Todo primeiro, terceiro e sexto grau vai ser tônica, primeiro, terceiro e sexto grau. E todo segundo e quarto grau vai ser subdominante. Por enquanto, de forma básica, estou mostrando isso. Por quê? Alguns casos muda o terceiro grau e o sexto grau, assim como em alguns casos vão mudar, porque daí entra modo frígio, modo napolitano, modo lídio, que a gente vai ver também lá na frente. Tá certo, gente? Então é isso. Tira um print dessa tela. Os acordes estão aqui, ó. Tira um print dessa tela. É importante, né? Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, ó, para vocês verem melhor. Tira um print geral disso. Deixa eu apagar isso aqui.
Puta, apaguei tudo. Pronto. Deixa eu ajeitar isso aqui, ficar mais bonitinho. Ó, tira um print dessa tela, né? Volta o vídeo para sentir essas sensações que nem eu coloquei aqui, né? Vou até colocar para tocar direto agora. Então você viu, no começo desse primeiro compasso dá um movimento, sensação de movimento, mais relaxado, mais lento. Aqui entra um relaxamento, que sai para dó, e entra numa tensão e depois volta para relaxamento, né? Então a música está se movimentando, sobe tensão, 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 depois ela se movimenta e relaxa. É essa que seria a ideia da forma do som, né? Então tira esse print, tá? Vamos falar apenas de grau e das famílias desse grau a partir de hoje para poder entender melhor a harmonia funcional. E aquilo, como eu falei, o que a gente entende às vezes por estilo nada mais é do que essa harmonia funcional, essa lógica. Então, quando a gente escuta um blues, a gente fala blues, mas o blues nada mais é do que uma sensação que a combinação desses acordes dá, né? A mesma que a gente fala um jazz, pô, por que o jazz tem esse tipo de sensação? Porque a combinação desses acordes geram essa sensação, né? E aí colocaram um nome para isso, jazz, né? Isso dentro do básico do jazz, tá? Não estou falando que sempre todos são assim, tá? Dentro desse básico, é que nem o blues, primeiro, quarto, quinto, mas nem todo blues é assim, mas o básico é isso. Pegar a música J-rock, aquelas músicas japonesas, né, de anime, então é o quarto, vai para o quarto, quinto, terceiro e sexto grau. Então é daí que fica aquela sensação que a gente ouve nos animes, que dá aquela sensação daquele tipo de música, né? Isso acontece por causa dessa cadência que existe é, e essa sensação que existe entre esses acordes quando um entra em contraste com o outro, tá? Mas tudo está dentro disso que eu acabei de falar, que é o que? Os graus e as famílias desses graus, tá? Então esquece um pouco o acorde para não entrar naquela que a gente vê às vezes na internet, que o dó combina com sol, combina com mi, que combina com lá e tal, e aí você pega lá e pega uma nota de sol porque uma resolve na outra e tal. Isso realmente é uma verdade. Mas tudo aquilo está dentro disso que a gente está falando aí, que é o que? É os graus e as famílias que pertencem a cada um desses graus, né? Ah, não é só você pegar uma nota de um acorde porque tem outro acorde e aí você fazer um grau conjunto para combinar, né? Tem uma lógica por trás que é isso que vai falar a harmonia funcional. Então, a partir de hoje a gente fala de grau e vai falar das famílias de cada acorde ou de cada grau que tem essa funcionalidade. Então, pessoal, terminamos mais uma aula. Começamos o módulo intermediário 3. É um módulo de harmonia funcional 1, definição. A gente vai fazer exercício. O livro é longo. Então, assim, acredito que a gente vai terminar ele lá para março ou abril, porque é muito assunto, né? Que é a base da música. Saber isso, você sabe compor qualquer música, né? Que passarem para você, você vai saber compor. Claro, não com tanta maestria porque isso exige tempo e tal. Mas você vai ter uma noção do que você está fazendo, né? Você não vai criar só de uma forma subjetiva. Isso vai ajudar a você, quando criar uma música de forma mais subjetiva, quer dizer, tudo está dentro da teoria, mas assim, sem você olhar as regras, quando você começar a criar essa música, você vai saber onde buscar para sair, de repente, de determinado acorde e ir para outros acordes, né? Então vai ficar mais fácil para você. Para quem está chegando agora, indique para os amigos. Quem tiver interessado lá naquele afinador que é muito bom, né, que eu acabei de mostrar para vocês, o link está na descrição, né, já clica no link e me ajuda. E até a próxima aula.